Olá, seja bem-vindo ao dia 336 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos juntos nessa reta final, acompanhando e lendo a Bíblia Sagrada em um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentar, compartilhar e ativar o sininho de notificações e avise os seus amigos que esse canal estará aberto também no ano que vem, para que você possa acompanhar a leitura bíblica e também ser um auxiliador para as pessoas que não sabem ler, podem encontrar aqui nesse canal, um canal que pode abençoar a tua vida e você ouvir a Bíblia toda em um ano. Hoje nós iremos ler em 2 Crônicas, no capítulo 1, iremos a 1 João, no capítulo 1, iremos ao profeta Miqueias, no capítulo 7, e finalizando a leitura de hoje, iremos a Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Aqui, em 2 Crônicas, no capítulo 1, nós vamos ver que após a morte de Davi e seu filho, Salomão assume o reino e nós vamos ver ele pedindo sabedoria a Deus. Vamos a essa leitura? Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 1. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão falou todo Israel, os líderes de 1000 e de 100, os juízes e todos os líderes de Israel e os chefes da família. Depois o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado, ao alto do Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro, que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que ele havia armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze de Bezalel, filho de Uri e neto de Hur, fizera estava em Gibeon, em frente ao tabernáculo do Senhor. Ali Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Peça-me o que quiser, e eu darei a você. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dai-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar essa nação. Pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: Já que este é o teu desejo do coração e você não me pediste riqueza, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens, honras, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Então Salomão voltou de Gibeon, diante da tenda do encontro, para Jerusalém e reinou sobre Israel. Salomão juntou carros e cavalos. Chegou a ter 1400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte das guarnições de algumas cidades e outras perto dele em Jerusalém. O rei tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém, quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. Importavam do Egito um carro de 7 quilos e 200 gramas de prata e um cavalo por 1 quilo e 800 gramas, e os que exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Vamos agora a 1 João, no capítulo 1. Aqui nós vamos ver em 1 João, no capítulo 1, ele falando sobre a palavra da vida e também sobre o andar na luz. Vamos ler essa mensagem de luz e de graça? Diz assim, 1 João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com eles, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Se, porém, andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a palavra não está em nós. Vamos agora ao profeta Miqueias. Hoje, no livro do profeta Miqueias, nós faremos a leitura do capítulo 7 do profeta Miqueias, aonde ele vai falar sobre a desgraça de Israel e depois ele também vai falar que Israel ele se levantará, ele vai falar sobre a súplica também do povo de Israel por misericórdia. Vamos a essa leitura e eu lembro que este é o último capítulo aqui do profeta Miqueias. Profeta Miqueias que nós tivemos alguns dias lendo, fazendo a leitura dele, mas hoje nós chegamos ao fim desse profeta menor, mas um profeta de grande envergadura, que é onde ele mostrou coisas valiosas para nós. E aqui, nesse último capítulo, ele mostra a desgraça de Israel, ele mostra Israel se levantando e também mostra a súplica por misericórdia. Vamos a essa leitura? Diz assim: Miqueias capítulo 7. Que desgraça minha! Sou como quem colhe frutos de verão. Na respiga da vinha não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo para que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com uma armadilha, com as mãos prontas para fazer o mal. O governante exige presentes, o rei aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhor deles é como um espinheiro, e como o correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos, até que com aquela que abraça tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são seus próprios familiares. Mas, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Não se alegre a minha inimizade com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira, até que ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz, completarei a sua justiça. Então a minha inimiga o verá e ficará coberta de vergonha. Ela que me disse: Onde está o Deus, o seu Deus? Meus olhos verão a sua queda. Ela será pisada como o barro das ruas. O dia da reconstrução dos muros chegará. O dia em que se ampliarão as suas fronteiras virá. Naquele dia virá a você gente desde a Síria até o Egito, e desde o Egito até o Eufrates, de mar a mar, de monte a monte. Mas a terra será desolada por causa dos seus habitantes e consequência de suas ações. Pastoreia o seu povo com o teu cajado, o rebanho da tua herança, que vive à parte numa floresta e de pastagem férteis. Deixa o pastor de Bazã e em Gileade, como antigamente, como nos dias em que você saiu do Egito, ali mostrarei as minhas maravilhas. As nações verão isso e se envergonharão, despojadas de todo seu poder. Porão a mão sobre a boca e taparão seus ouvidos, lamberão o pó como a serpente, como os animais que se arrastam no chão. Sairão tremendo das suas fortalezas, com temor se voltarão para o Senhor, o nosso Deus, e terão medo de ti. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoa os pecados e esquece as transgressões dos remanescentes da sua herança? Tu que permaneces irado, não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar seu amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sobre juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Vamos agora à nossa última leitura de hoje. A nossa última leitura de hoje está lá no Evangelho
segundo relatou o evangelista Lucas, no capítulo 16. Aqui no capítulo 16, nós vamos ver Jesus falando a parábola do administrador astuto, nós vamos ver Jesus ele ensinando também sobre a lei e os profetas, e nós vamos ver também o rico e Lázaro, que é muito famoso também no nosso meio cristão, esse texto. Vamos a essa leitura? Lucas capítulo 16, diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo? Que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que eu vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. E ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso, eu digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Se vocês não forem dignos de confiança a relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. E ele lhe disse: vocês são os que justificam a si mesmo aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Quem se divorciar da sua mulher e se casar com outra está cometendo adultério, e que o homem que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está sofrendo. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir para a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: este é Moisés e os profetas que os ouçam. Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se nunca ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa é a nossa leitura de hoje. Aguardo você amanhã, se Deus nos permitir, e que você tenha um excelente dia e aproveite essa leitura
para estudar a palavra de Deus e não somente lê-la, mas meditar nela. Aguardo você amanhã. Um abraço. Até lá.